Vamos dar início à nossa primeira bateria de questões de aprendizagem do nosso módulo de QoS. Essa bateria ela é composta de 12 questões, envolvendo aí os conceitos básicos e técnicas de QoS, além dos requisitos que também vimos nas aulas iniciais do nosso módulo, tá legal? Então, vamos para frente. Vamos iniciar com uma questão da FCC de 2013, para o cargo aí de analista judiciário do TRT da 9ª região. Questão 1. Normalmente, a internet trabalha com a filosofia do melhor esforço. Cada usuário compartilha a largura de banda com outros e, portanto, a transmissão de seus dados concorre com as transmissões dos demais usuários. Os dados empacotados são encaminhados da melhor forma possível, conforme as rotas e bandas disponíveis. Quando há congestionamento, os pacotes são descartados sem distinção. Não há garantia de que o serviço será realizado com sucesso. Entretanto, aplicações como voz sobre IP e videoconferência necessitam de tais garantias. A tecnologia utilizada para oferecer maior garantia e segurança para aplicações desse tipo, atribuindo prioridade para a entrega de pacotes, é conhecida como. Então, repare que a questão fala qual é a tecnologia utilizada que atribui prioridade para a entrega de pacotes, envolvendo assim a distinção de serviços, tá legal? Então, quem é a tecnologia responsável por isso? Letra A, DNS, Domain Name System? Não, esse é aquele protocolo que nós sabemos que converte nomes ou URLs, geralmente, em endereços IP, tá certo? Letra B, Bandwidth? Também não. Bandwidth é a tradução para a largura de banda, e nós sabemos que a largura de banda ela é um requisito de QoS, e não uma tecnologia que oferece aí a maior garantia e segurança para as aplicações multimídia, tá legal? Letra C, VPN, Virtual Private Network? Também não. Vocês sabem que, com base naquilo que o professor Gustavo Vilar falou nas suas aulas de segurança, as VPNs são redes virtuais que são de conteúdo privado, geralmente utilizando criptografia, que passam por meio de uma rede pública de dados, como, por exemplo, a internet, tá legal? Letra D, QoS? Exatamente, essa é a alternativa correta, pois a QoS é a tecnologia utilizada para oferecer a maior garantia e segurança para aplicações desse tipo no caso, voz sobre IP e videoconferência, atribuindo prioridade para a entrega de pacotes. Letra E, Denial of Service? Não, esse aqui é um tipo de ataque que vocês também viram com o professor Gustavo Vilar, que o seu foco é explorar uma vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade pare um determinado serviço, tá legal? Não tem nada a ver com essa questão de prioridade para as aplicações de rede. Dessa forma, a alternativa correta é a letra D. Próxima questão. Questão da Petrobras para o cargo de engenheiro de telecomunicações júnior, Banca Sesgran Rio. Em uma rede orientada a conexões, os pacotes que pertencem a um fluxo seguem a mesma rota, enquanto que, em uma rede não orientada a conexões, esses pacotes podem seguir rotas diferentes. As necessidades de cada fluxo são definidas por 4 parâmetros que determinam a qualidade de serviço, QoS. Esses parâmetros são, respectivamente, então, o que a questão quer saber? Quais são os requisitos de QoS? Os 4 requisitos de QoS, tá legal? Então, vamos lá. Alternativa A, largura de sinal. Não, errado. Não há nem sequer um sinônimo para um dos requisitos envolvendo aí a largura do sinal. Nós temos largura de banda como sendo um dos requisitos de QoS. A atenuação? Também não. A atenuação do sinal não é uma das prioridades da QoS. Sincronismo? Também não, tá certo? E a perda é um dos requisitos de QoS, tá joia? Tendo como sinônimo aqui a confiabilidade, tá legal? Letra B, tipo de sinal, atraso, sincronismo e perda. Vamos lá, tipo de sinal? Não. Não é um requisito de QoS, nem sequer um sinônimo para um dos requisitos conhecidos. Atraso? É isso mesmo, é um dos requisitos de QoS, também conhecido como latência ou retardo. Sincronismo? Também não. Perda? É da mesma forma que o item anterior, é um dos requisitos aí. Dessa forma, a alternativa B não é a correta. Letra C. Largura de sinal, atenuação, flutuação e distância. Largura de sinal também não é.
um dos requisitos de QoS. Nós temos a largura de banda como sendo um dos requisitos de QoS. Atenuação, também não, como vimos na alternativa A. Flutuação, opa, essa sim é um dos requisitos de QoS, também conhecida como jitter. E distância? Não, a distância não é um requisito de QoS, mas sim o retardo. Letra D, tipo de sinal? Também não. Atenuação? Também não. Sincronismo? Negativo. E distância? Também não. Dessa forma, a letra D está errada. Letra E, largura de banda? Ok. Atraso? Ok também. Também pode ser conhecida como latência. Flutuação? Certo também. E perda? Também, associado geralmente à confiabilidade. Dessa forma, a letra correta é o item E. Tá legal? Lembre-se sempre de não decorar os requisitos, mas sim entender cada um deles, buscando possíveis sinônimos aí que venham a surgir em novas questões, tá joia? Então, vamos para frente. Questão 3 é uma questão do CESP de 2013, para o cargo aí de analista judiciário. Com base em QoS, qualidade de serviço, julgue o item que se segue. Quando se utiliza QoS para o tráfego de aplicações, é possível limitar a velocidade do tráfego de dados na rede, o que permite que determinadas aplicações tenham prioridade e maior velocidade quando seus dados passarem pela rede. Esse tipo de controle é suportado pelos algoritmos Leak Bucket e Token Bucket. Então vamos por parte. Primeira parte da questão. Quando se utiliza QoS para o tráfego de aplicações, é possível limitar a velocidade do tráfego de dados na rede? Sim, é possível. E, como consequência, isso permite que determinadas aplicações tenham prioridade e maior velocidade quando seus dados passarem pela rede? Também está correto. Por quê? Porque se eu utilizar uma das técnicas que nós vimos de limitação na origem de velocidade, eu permito assim que a minha rede seja melhor distribuída, dando maior velocidade para quem precisa e menor velocidade para quem não necessita tanto dela, tá certo? Atribuindo assim prioridades entre os fluxos. E quem são os principais responsáveis por esse comportamento? São os principais algoritmos conhecidos, que são o algoritmo Leak Bucket, que é o algoritmo do balde furado, e o Token Bucket, que é o algoritmo do balde de símbolos, tá certo? O Leak Bucket ele limita o tráfego em rajada a uma taxa média de fluxo, e o Token Bucket controla as rajadas, permite rajadas, mas controladas. Dessa forma, a questão está correta. Questão 4 é da FCC, do TRT da 24ª região. Na QoS, é um parâmetro importante, SLA, para as aplicações executadas em rede, cuja operação adequada depende, de alguma forma, da garantia de que os pacotes de informação devem ser processados em períodos de tempo bem definidos. Trata da variação no tempo e na sequência de entrega das informações, como é o caso de VoIP. Trata-se de... O que a questão quer saber aqui é qual requisito de QoS é importante para a garantia de que os pacotes de informação devem ser processados em períodos de tempo bem definidos, envolvendo aí a variação no tempo e na sequência de entrega, tá legal? Das informações. Então vamos lá. Letra A, latência? Não. Não é a latência. Por quê? Porque a questão ela trata da variação no tempo, olha a palavra-chave aqui, variação no tempo e sequência de entrega. Se não houvesse esse parênteses aqui especificando esse requisito de QoS, poderia até surgir a dúvida se só houvesse essa informação de períodos de tempo bem definidos, porque a latência, ou o retardo propriamente, envolve aí aquela relação de períodos de tempo bem definidos. A ideia da aplicação é que eu tenha um curto período de tempo na reprodução, tá legal? Mas como aqui ele deixa bem claro que trata da variação no tempo e na sequência de entrega das informações, não é a letra A, a latência. Letra B, a vazão? Também não. Não é a largura de banda, pois a largura de banda não foca nos períodos de tempo em que esses pacotes serão entregues, mas sim na quantidade de bits que eu consigo inserir de uma vez só dentro da rede. Letra C, disponibilidade? Bom, aqui a gente já mata porque disponibilidade nem é um requisito de QoS, né? Letra D, jitter? Exatamente.
Essa é a alternativa correta. Por quê? Porque ele envolve períodos de tempo indefinidos e também tem a palavra-chave que é a variação e a sequência de entrega. Lembrando que o jitter é a variação de atraso nos pacotes, que também está relacionada com a sequência dos pacotes, tá legal? Se esses pacotes chegarem fora de ordem. Letra E, router. Também não, né? Roteador nem sequer é um requisito de QoS. Por conta disso, a alternativa correta é a letra D. Questão da Agência Nacional de Aviação Civil, CESP 2012. Acerca de QoS, Quality of Service, julgue o item a seguir. Item 5. Uma interface de rede que utilize o algoritmo Leak Bucket e que tenha grande quantidade de dados para ser transmitida, mantém constante a quantidade de transmissão, modelando o tráfego. Bom, não é a principal função do Leak Bucket, ou seja, do algoritmo do balde furado, manter constante a transmissão de uma grande quantidade de dados? Geralmente esses dados, essa grande quantidade, vem por meio de rajadas. Não é essa a principal função do Leak Bucket? Modelando assim o tráfego, já que o Leak Bucket é uma técnica de modelagem de tráfego. Então, dessa forma, a questão está correta, tá certo? Por isso que eu digo a vocês para sempre se lembrar dos termos em inglês, tá joia? Leak Bucket associado ao balde furado e Token Bucket associado ao balde de símbolos, pois na maioria das vezes as questões vêm com os termos em inglês aí, tá joia? Próxima questão. Questão da FCC do TJ de Sergipe. É a capacidade dos dispositivos de dar prioridades diferentes a tipos diferentes de mensagens, de forma que algumas, como dados telefônicos de voz, sejam transmitidas mais rapidamente que outras, como e-mails, por exemplo. Trata-se de, novamente, DNS? Não. Letra B, Denial of Service? Também não. Letra C, VPN? Também não. Letra D, QoS, Quality of Service? Exatamente. Essa é a ideia, é a capacidade de dar prioridade diferente a tipos diferentes de mensagens. Letra E, VoIP? Não, a ideia do VoIP é transmitir voz sobre uma rede comutada por pacotes, tá certo? Eu coloquei essa questão aqui para mostrar para vocês como é importante a resolução de questões, pois muitas vezes as questões voltam de uma questão que já foi aplicada em uma prova antiga, essa questão pode voltar numa prova futura, tá certo? Que é isso que aconteceu nessa questão e com relação à primeira questão que nós vimos nessa bateria. Até as alternativas são muito parecidas, acho que só muda aqui no caso o VoIP. O resto é praticamente igual, até DNS, DOS, VPN. Então é muito importante que vocês resolvam questões, tá legal? As questões geralmente voltam, não escritas da mesma forma, mas com a ideia principal sendo reaproveitada. Questão do TRT da 14ª Região, Banca FCC de 2011. Item 7. Considere domínio, confiabilidade, retardo, multiplexação, flutuação e largura de banda. Dos parâmetros apresentados, definem a QoS somente o que consta em. Então, a questão quer saber aqui, basicamente, qual desses itens que ela mencionou são requisitos de QoS. Tá legal? Então, vamos lá. Item 1, domínio, é um requisito de QoS? Não. Confiabilidade é um requisito de QoS? Sim, com certeza. Item 3, retardo é um requisito? Com certeza. Multiplexação? Não, não é um requisito de QoS. Flutuação? É sim. Largura de banda também é um requisito de QoS. Dessa forma, a alternativa correta é a letra D, que contém os itens 2, 3, 5 e 6. Tá legal? Questão do CESP de 2013, para o cargo de analista administrativo. Julgue os próximos itens acerca de QoS, Quality of Service. Item 8. Leak Bucket é um mecanismo para regulação capaz de definir a taxa média de utilização da rede, podendo limitar a taxa de pacotes trafegados por segundo. Questão perfeita, né? Tá corretíssima a questão. A ideia do algoritmo do balde furado é ser um mecanismo de regulação que define uma taxa média. Essa é uma das palavras-chave aí do Leak Bucket, de utilização da rede, podendo limitar a taxa de pacotes trafegados. Ou seja, quando esses pacotes entram em rajada no balde furado, eles são limitados a uma taxa constante e transmitidos dessa forma por meio de uma taxa média.
Próximo item. Enfileiramento prioritário é um mecanismo de escalonamento que trata os pacotes que chegam ao enlace primeiro e os prioriza na fila de saída. Bom, essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque quem é o mecanismo de escalonamento que trata os pacotes que chegam ao enlace primeiro e os prioriza na saída da fila é a formação de filas FIFO. Por quê? Porque o primeiro a entrar é o primeiro a sair. First in, first out. O enfileiramento prioritário, ele dá a prioridade e tem aquela característica de só processar o fluxo de menor prioridade após ter processado todo o fluxo de maior prioridade, podendo gerar aquele problema conhecido como inanição, tá certo? Por isso que essa questão está errada, pois ela descreve o enfileiramento por FIFO. Questão do CGU, para o cargo de Analista de Finanças e Controle. Questão aí da ESAF de 2012. Item 10. São requisitos de qualidade de serviço, QoS ou Quality of Service. Então, o que a questão quer saber? Quais são os requisitos? Letra A. Capacidade não é um requisito de QoS. Jitter é um requisito de QoS. Sincronização não é. E banda estável também não. Não há nenhum sinônimo sequer que se aproxime dos requisitos de QoS conhecidos. Letra B. Confiabilidade? Com certeza. Retardo? Também é um requisito de QoS. Flutuação no jitter? Bom, flutuação no jitter está um negócio meio esquisito aqui, né? Está redundante. E largura de banda nós já sabemos que também é um requisito de QoS. Bom, então vamos deixar esse item aí em background e vamos às outras assertivas, tentando encontrar aí a mais correta. Letra C. Capacidade do enlace? Bom, tá bem esquisito isso aqui, né? Até poderia ser um sinônimo de largura de banda, mas mesmo assim, bem remotamente, né? Por isso, capacidade do enlace aqui, muito provavelmente não é um requisito de QoS. Próximo, jitter? Com certeza. Sincronização? Não. Banda variável? Também não. O que é requisito de QoS é largura de banda. Letra D. Confiabilidade? Opa, com certeza. Retardo? Também é um requisito de QoS. Flutuação do tempo de transmissão? Opa, aqui melhorou, né, pessoal? Aqui melhorou. Aqui está bem mais próximo do jitter, né? Sendo aí um sinônimo para esse requisito de QoS, tá legal? E largura de banda também. É outro requisito de QoS. Bom, mas mesmo assim, vamos ler o item E para ver se não tem nada mais claro aí. Capacidade? Não. Retardo? Sim. Flutuação no jitter também está aquele termo duvidoso e estranho, né? E banda estável? Aí também não. Então, não é a letra E com certeza, não é a letra C com certeza e também não é a letra A. Ficamos na dúvida entre a letra B e a letra D. Como a letra B está muito redundante, reparem aqui, é flutuação no jitter. O jitter já é a flutuação de pacotes, né? Já é a variação de atraso entre os pacotes. Então, a mais correta vem sendo aqui a flutuação do tempo de transmissão, sendo aí a letra D. Essa questão é uma demonstração de que vocês não devem decorar os requisitos, tá legal? E sim entendê-los. Então, próxima questão. Questão do CESP de 2014, analista judiciário aí com foco em redes. As redes IP atuais podem utilizar mecanismos de classificação de pacotes em função dos tipos de serviços que são transportados. Considerando os critérios que devem ser observados no uso de qualidade de serviço em redes, julgue os itens seguintes. Item 11. No controle de admissão, o principal objetivo é evitar que o buffer atinja seu limite calculado, excluindo, assim, a possibilidade de retransmissão dos pacotes quando o TCP estiver sendo usado. Bom, pessoal, não tem nada a ver com o conceito de controle de admissão, né? Nós vimos lá nas aulas anteriores que o controle de admissão é aquela situação em que o roteador aceita ou rejeita determinada solicitação de reserva de recursos, tá certo? Esse é o foco principal do controle de admissão. Não tendo nada a ver com essa questão de evitar que o buffer atinja o seu limite, tá legal? Próximo item, item 12. O algoritmo Leak Bucket deve ser usado sempre que for necessária uma taxa constante na saída controlada, independentemente da taxa de chegada dos pacotes de entrada. Bom, então vamos por parte. O algoritmo do balde furado deve ser usado sempre que for necessária uma taxa constante
de saída controlada, independentemente da taxa de chegada dos pacotes de entrada. O que a questão está falando aqui? O algoritmo do balde furado ele consegue manter uma saída constante, mesmo que a taxa de entrada seja irregular? Consegue. Esse é o principal foco desse algoritmo, tá legal? Entrando aí o fluxo em rajada, ele mantém um fluxo menor de saída constante. Apesar dos termos utilizados aqui, como deve ser usado, sempre, que são aqueles termos fortes que deve acender a nossa luz de alerta aí quando estivermos resolvendo as questões do CESP, apesar da utilização desses termos, essa questão está correta, tá legal? Sendo assim, acabamos a nossa primeira bateria de questões e segue aí o nosso gabarito, tá legal?